Não é de hoje que isso vem acontecendo, então eu decidi falar sobre isso nesse vídeo. Vem comigo! E aí, como é que vocês estão? Eu, Daniel, aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, já vou pedir de cara pra vocês nesse vídeo já se inscrever e deixar o seu like, porque pode ser que fazendo isso o YouTube entenda que isso aqui é legal e aí vai ranquear os vídeos e vai, quem sabe, apresentar para essas pessoas que andam falando que eu sou maluco por aí e eu acho que eu não sou, elas acham que eu sou e quem sabe agora com as razões desse vídeo pode ser que elas entendam e aí vejam que eu não sou tão maluco assim, tá? E se isso estiver acontecendo com você também, vai que, né, alguém tá falando por aí que você é meio maluco, também pode ser que o que eu fale aqui faça sentido e aí, de alguma forma, defenda o que você acredita também, tá? Então, bora lá, sem mais delongas, a parada é a seguinte, eu sempre fui taxado de maluco. As pessoas sempre disseram que eu era fora da casinha. Por quê? Porque teve um tempo na minha adolescência que as pessoas estavam fazendo uma coisa e eu queria fazer outra. As pessoas estavam vendo um tipo de vida, eu queria ver outro tipo de vida. As pessoas estavam curtindo outro tipo de som, eu estava curtindo outro. As pessoas estavam indo para um lugar, eu estava indo para outro. Enfim, eu era diferente da maioria das pessoas, queria fazer coisas que a maioria das pessoas não faziam. E por não entender isso, eu sofria demais, eu tinha um auto-julgamento, tinha uma tristeza, uma depressão, porque eu não me enquadrava e eu percebi que as pessoas não entendiam, eu também, para falar a verdade, não me entendia naquele momento. E aí o que me restava era me autocondenar, me depreciar e ficar sozinho, sem entender muito bem, sem poder conversar, sem poder explicar o que eu estava sentindo. Isso fazia com que as pessoas pensassem que eu era maluco, porque eu não estava vendo as mesmas coisas que elas estavam vivendo, eu não estava fazendo as mesmas coisas, eu queria fazer outras coisas e então eu não me enquadrava. E daí, de repente, quando eu comecei a fazer as mesmas coisas, tentar me enquadrar, namorar, tentar ter uma família, me encaixar numa sociedade, vamos dizer assim, ter um trabalho tradicional, etc., eu também não me sentia satisfeito e eu queria empreender, eu queria gravar, eu queria tocar, eu queria fazer uma carreira como músico na época, tal, com uma banda de rock, enfim. E as pessoas estavam querendo estudar, as pessoas estavam querendo trabalhar, as pessoas estavam querendo viver outras realidades. E daí, quando eu quero viver essa realidade de trabalhar, de desistir da minha banda, de fazer as coisas que todo mundo fazia, eu não me sentia bem e aí eu me cobrava mais ainda. E aí, por me cobrar mais ainda e ficar depressivo, não saber explicar, as pessoas me condenavam mais ainda, falavam mais ainda que eu estava fora da casinha, porque eu tinha tudo, porque eu estava infeliz, né? Então, sempre foi assim desde o passado. E aí, o que acontece? Eu, frustrado, querendo me entender, querendo me conhecer, né? Entender como que eu pensava, por que eu pensava assim, por que eu pensava diferente, depois por que agora eu, fazendo as mesmas coisas que os outros, eu também estava infeliz. Tentando me entender, eu fui estudar desenvolvimento pessoal, né? Principalmente depois, né, de uma separação que eu tive, enfim, quem já conhece aqui o canal, conhece minha história, já sabe sobre isso. Então, passei por uma separação bem traumática, fiquei mais depressivo ainda, mergulhei em sentimentos mais negativos e frustrantes ainda. Então, foi um tempo, assim, terrível, desesperador mesmo, onde eu sofri demais, né? E me julgava sozinho, me rejeitado, enfim. Fato é que depois que isso aconteceu, eu mergulhei nessa depressão, e estando mais infeliz ainda, aí as coisas pioraram. Porque antes eu não fazia as coisas, era julgado. Comecei a fazer, estava infeliz, então me julgava. Agora deu tudo errado, eu tinha perdido tudo, estava frustrado e estava infeliz. Então eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e aí com o desenvolvimento pessoal eu começo a perceber que se eu mudasse a minha forma de pensar sobre essas coisas, se eu criasse uma autorresponsabilidade, mudasse a minha forma de pensar, começasse a cuidar da minha saúde emocional, do meu corpo, da minha mente, buscar ter uma vida espiritual, ser mais forte psicologicamente, fazer coisas para que eu pudesse mudar a minha realidade, que era de profunda tristeza, profunda depressão e abandono, as pessoas também começaram com o tempo me julgar. Porque agora eu tava maluco, porque agora eu falava que pensar diferente era algo que não fazia sentido, porque agora eu falar de PNL, por exemplo, foi algo que eu estudei, não fazia sentido, falar de hipnose, algo que eu estudei, não fazia sentido, e com isso eu comecei a perceber que as pessoas continuavam me julgando, ou seja, elas me julgavam antes e me julgavam depois. Só que o que me fez pensar e continuar fazendo o que eu estava fazendo? Colocar na balança meu passado e meu presente. Se antes eu estava triste, frustrado, estava infeliz, agora, estudando PNL, estudando hipnose, estudando neurociência, estudando sobre a mente humana, pensando diferente, pensando positivo, querendo viver uma nova vida, eu estava bem, o que era mais vantajoso? E foi aí que eu entendi que as pessoas vão falar coisas de você, não importa o que você faça, bem ou mal, elas vão falar de você. Por quê? Porque elas estão vivendo uma outra realidade, elas não conhecem o teu interior, não conhecem a sua realidade. E elas vão te julgar, e eu estava agora sendo julgado somente porque eu estava querendo mudar de vida. Ou seja, será que para elas era melhor que eu estivesse na depressão? Será que para elas era melhor que eu continuasse triste, angustiado e frustrado? Ou
Será que era melhor que eu tivesse sucesso, tivesse bem emocionalmente, bem fisicamente e tentasse reescrever minha história como eu fiz? O que para elas era melhor? Só que se eu pensasse dessa forma, eu ia sofrer muito mais ainda, porque eu tava pensando nas pessoas. E quando eu pensei em mim, coloquei na balança e falei assim, eu tô muito melhor assim. Porque antes eu pensava de uma forma depressiva, agora eu saí da depressão. Antes eu não estudava neurociência, agora eu estudo e entendo a minha mente, entendo como o meu cérebro funciona e uso isso ao meu favor. Agora estudando PNL e hipnose, eu usava as ferramentas de auto-hipnose, de PNL, para mudar algumas coisas no meu pensamento e fazer com que de depressivo ele se tornasse esperançoso. Enfim, todas essas coisas eu comecei a colocar na balança. Então não importa, galera, o que você faz, não importa. As pessoas vão falar, seja pro bem ou pro mal, seja você achando que tá certo ou não. A real é que elas não entendem as razões pelas quais você faz o que você faz. E é por isso que elas julgam. Então elas vão te julgar por você não se enquadrar, elas vão te julgar se você quiser ser diferente. E agora eu era um cara feliz, agora eu era um cara que não bebia mais, agora eu era um cara que priorizava dormir bem, as minhas noites de sono. Eu era um cara que fui buscar ter uma vida social ativa e feliz. E porque eu vivia isso e falava sobre isso, que era só porque eu tinha mudado a minha mentalidade, estava pensando diferente, que as coisas estavam acontecendo, as pessoas me julgavam. Porque eu estava maluco que agora só pensar diferente vai melhorar a minha vida por completo e tal. Então elas estavam me julgando da mesma forma. E por isso nasceu a ideia desse vídeo. Porque a gente vai começar uma série aqui no canal onde eu vou falar sobre mentalidade, eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, eu vou falar sobre autocuidado, eu vou falar sobre características de uma pessoa de sucesso, eu vou falar sobre hábitos que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Só que talvez você vai começar a viver isso e as pessoas vão falar de você. E aí é você colocar na balança. É melhor eu estar triste, depressivo, angustiado, infeliz, tentando me enquadrar, me encaixar, ou é melhor eu ser eu mesmo e ser feliz e estar melhor financeiramente, emocionalmente do que as outras pessoas e deixá-las para trás? É uma escolha que você vai ter que fazer. Então, baseado nisso, já prepara o coração, porque vai ter vídeos aí falando sobre essas coisas, sobre tudo que eu estudei, sobre tudo que eu fiz. Os próximos vídeos já vai ser sobre isso, então fica ligado aí, se prepara para essa nova fase do canal também, onde, se possível, vai ter 2 vídeos na semana aí, né? Um falando sobre desenvolvimento, outro sobre coisas do dia a dia aqui, como eu disse. Enfim, a verdade é que quando você se posicionar, querendo viver melhor, ser uma pessoa diferente, sair da tua depressão, sair das angústias que você vive, muita gente vai falar de você. Então, cabe você colocar na balança. E aí você faz a tua escolha, tá? Mas, indiferentemente disso, as pessoas vão continuar falando de você. Quer você faça o que elas querem ou quer você não faça, tá? Então, já prepara o teu coração aí, porque é assim que funciona. Cada um vai te julgar de acordo com as crenças que elas têm, com as verdades que elas acreditam, e tá tudo bem, tá tudo certo. O que vai caber é a você entender se pra você faz sentido o que você tá vivendo, tá? Então, dito isso, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, deixa aí a sua opinião sobre isso e vamos junto viver esse novo tempo aqui no canal. E já fica esperto aí que semana que vem já tem um vídeo sobre uma técnica específica que eu espero que vai te ajudar muito, tá? Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.